A paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estar cooperando com o CAPED e estar disponibilizando para os irmãos mais uma videoaula, uma ferramenta de apoio para as nossas escolas bíblicas dominical. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9, cujo tema é Maturidade Cristã e o Exemplo de Jesus, parte 2. Tivemos aí na aula passada a lição 8, a parte 1 e também agora teremos a parte 2. Né? Estamos aqui também com a presença do nosso pastor Márcio, ali da igreja do Silvia Maria. É um prazer tê-lo aqui conosco. Né? Acredito que acho que é a primeira vez que nós gravamos aula juntos. Mas será de grande importância estar aqui com o nosso pastor, companheiro de ministério. Né? E, pastor, queira apresentar? Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que para mim é um privilégio para mais uma vez estar aqui, participando, cooperando desse trabalho que é tão importante, tem sido tão fundamental para o auxílio, nas preparações das aulas, para que a nossa escola bíblica dominical seja cada vez mais atrativa, edificante, não é? E que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Muito bem. Gostaria de fazer aqui a leitura do nosso texto-chave, que diz assim: o qual, quando o injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 23. E também para refletir, ter consciência da importância do crescimento e almejá-lo é desejar conhecer melhor a Deus e seus caminhos. Não espere a crise chegar para buscar o crescimento. Gostaria de dirigir a Deus uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui cooperando com esse trabalho. Pedimos que o Senhor venha guiar nesse comentário tudo que nós estaremos colocando aqui, que seja para crescimento e edificação da Tua igreja, Senhor. Nós possamos ser um instrumento para levar, Senhor, o estudo dessa palavra para os Teus filhos. Assim pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o nosso Senhor Jesus é o maior exemplo, que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Então, quando estávamos colocando os títulos dessa lição, nós até no princípio colocamos o exemplo de Jesus, só uma lição, mas depois achamos por bem colocar uma segunda parte. E poderíamos sair colocando segunda, terceira, quarta parte, porque certamente teríamos muito que aprender com ele. Mas estamos no trimestre e tenho dito por onde nós temos passado, nós queremos levar que as nossas escolas, nesse trimestre, nessa ocasião, para uma simplicidade, de maneira que todos possam compreender e serem edificados. Pode ser que para alguns possam pensar que nós não estamos tendo uma aula de um grande conhecimento teológico. Devo concordar com os irmãos. Entretanto, nós gostaríamos de levar para princípios elementares que muitas das vezes, mesmo aqueles tendo um grande conhecimento teológico, vez por outra, estão a se deparar com situações em que, escorregando aqui ou ali. Por quê? Porque nós estamos num processo contínuo de crescimento e aprendizado da vida cristã. Então, quero convidá-lo, você que já tem mais tempo na casa do Senhor, que já é talvez um teólogo, um obreiro, um pastor, que você tenha a humildade de se levar para esse tema e buscar ao Espírito Santo que lhe ajude a crescer em áreas da sua vida em que possa estar ainda necessitando desse amadurecimento. Dito isso, nós olhando aqui para o exemplo de Jesus, é uma continuação, já vimos um pouco na aula passada, mas queremos pontuar aqui algumas situações do exemplo deixado por Jesus sobre autocontrole, sobre
precipitação, né? Algo que é para nós, no nosso dia a dia, nós somos colocados em xeque nessas coisas, né? Então nós vamos olhar para a vida de Jesus, já pegando aqui, por exemplo, do ponto A aqui da nossa lição. Jesus foi expulso da cidade de Gadara, né? Então, um lugar onde o Senhor Jesus teria toda a liberdade de estar, uma sinagoga, né, na sua cidade, em lugares que ele foi, e muitas das vezes ele era expulso daqueles lugares, como foi na cidade que ele fora criado. E nessa cidade, nós observando aqui, é claro que nós não vamos ter muito tempo para discorrer sobre esse assunto, mas uma leitura lá em Mateus capítulo 8, vamos poder observar a dificuldade que Jesus enfrentou para chegar naquele lugar, né? E lá chegando, realizar a obra que lhe fora designada para fazer, né? Veio para curar, expulsar, trazer vista aos cegos. E Jesus vai cumprindo a sua missão, que ele tinha foco na sua missão. Mesmo assim, ele chega naquele lugar e ele realiza a obra de Deus e ele não é bem aceito, né? Então, isso traz para nós um momento de reflexão muito importante. Porque como eu agiria, como nós agiríamos em situações como essa? Será que nós voltaríamos frustrados, né? Me dediquei, me entreguei, saí de casa, enfrentei uma grande dificuldade para chegar até lá, Deus me usou poderosamente, um milagre aconteceu e não recebi os aplausos, né? Então, será que eu estaria buscando esses aplausos, esse reconhecimento, né? A maneira que Jesus saiu daquele lugar, até colocamos aqui, olha, estar em obediência ao chamado de Deus não quer dizer que não iremos encontrar oposição, né? Então, nesse ponto aqui, nós podemos crescer nisso, né? Jesus passou tudo aquilo não por estar em desobediência, não por estar se precipitando, mas para nos deixar também esta lição, né? Deixar aqui o pastor Márcio também está acrescentando, quiser colocar alguma coisa como introdução, então esteja à vontade, pastor. Amém, amém. Pastor, eu fiquei assim, estou maravilhado com a maneira como o pastor expôs aqui o conteúdo da lição e sobretudo, me chamou a atenção aqui esse texto do Para Refletir, quando fala da consciência, da importância do crescimento. Jesus, ele sabia para o que ele havia vindo a esse mundo, não é? E diante desse texto de Mateus 8, capítulo 8, versículo 28 ao 34, as dificuldades que ele atravessou ali na travessia do mar não impediu ele de chegar até lá e cumprir o propósito para o qual ele foi enviado. E muita gente hoje, o que temos observado é que se perde o desejo de crescer na graça, de crescer no conhecimento, de crescer na obra de Deus, de assumir responsabilidades, né? Essa consciência é importantíssima, porque somente quando nós temos consciência da maneira como nós fomos chamados por Deus para uma determinada obra, então eu sei que o Senhor me chamou. Então eu desejo, se é o episcopado, se é para louvar, se é para servir em determinadas áreas da igreja, eu entendo que Jesus me chamou. Então, eu tenho a consciência, eu passo a desejar aquilo, a almejar aquilo. Jesus, ele veio para curar. Jesus, ele veio para libertar, para dar vida. E no meio desse caminho aí, dessa trajetória, onde ele se dirigiu até Gadara, as dificuldades que ele passou ali no meio do caminho, no meio do mar, atravessando, não trouxe para ele um empecilho. Por quê? Porque ele sabia o que ele havia vindo para fazer. E quando nós temos essa consciência do chamado de Deus sobre a nossa vida, nós passamos a almejar
as coisas de Deus, desejar as coisas de Deus. Não é? Nós começamos quando falamos de maturidade, a pensar naquilo e a agir de maneira que o nosso comportamento, as nossas atitudes demonstrem que nós almejamos o crescimento, o nosso crescimento espiritual. E diante desse texto que o Senhor Jesus chegando ali em Gadara, né, é claro que ele não queria reconhecimento. Claro que não. Não é? Ao contrário do que hoje a gente observa, que muita gente, até o pastor colocou em relação lá à rede social, que a pessoa posta lá, muitas vezes não com o objetivo de que vidas sejam alcançadas, mas de quantos likes a pessoa vai ter. E Jesus, ele nos demonstra totalmente o contrário. Ele veio para fazer a obra do Pai. E nós precisamos também ter essa consciência de que nós fomos chamados por Deus para crescermos espiritualmente, amadurecermos espiritualmente e começarmos a frutificar na obra de Deus. Então, nós vamos começar a almejar, atender ao chamado do Pai. Jesus, ele foi obediente ao chamado de Deus. Nessa ocasião, eu entendo que quando nós tomamos essa consciência, sabemos daquilo que nós fomos chamados para fazer, começamos a almejar e a desejar aquilo, não é? Nós vamos, porque tem gente, eu costumo dizer que tem gente que já quer chegar numa condição dessa aqui que Jesus chegou, já quer chegar lá expulsando o demônio. Ele não quer passar pelo preparo. Não é? Já quer chegar lá, impor as mãos e expulsar o demônio e está tudo certo, e os aplausos e tudo, mas o processo da maturação, ele é um processo demorado muitas vezes, não é? Dolorido muitas vezes, que nos faz mudar algumas das nossas maneiras de pensar, de agir, não é? E é isso. Dentro desse texto aqui, nós podemos dizer que quando temos consciência daquilo que o Senhor nos chamou, nós almejamos aquilo e vamos fazendo a obra de Deus, atendendo ao chamado do Senhor. Amém? Muito bem. Isso é uma bênção, né? Essa questão dos exemplos de Jesus é muito importante para nós, né? E lá em Gadara foi chegar e sair. Colocamos aqui, foi chegar e sair, né? Então, o Senhor nos deixa esse grande exemplo aqui, né? E muitas das vezes nós temos uma missão e essa missão ela vai requerer de nós esforço para realizar, dedicação para realizá-la e a recompensa de Deus certamente virá, né? E esse quanto mais maduro, mais ele sabe que ele depende de Deus. Exatamente, né? Eu estou lendo um livro sobre crescimento espiritual e ele é uma pessoa que escreveu o livro, ele é psicólogo, né? E ele está tratando diversos assuntos e ele traz para esse livro, né? Então, em alguma situação as pessoas falam, alguns pacientes falam, eu preciso de me autocontrolar mais, eu preciso de mais autocontrole. E lendo isso, analisando um pouco da palavra de Deus, a gente percebe que muitas das vezes as pessoas pensam que ele tem autocontrole para dar para ele mesmo, né? Então, é um erro nosso, né? Achar que nós temos esse autocontrole. Esse autocontrole, baseado na palavra de Deus, ele está vinculado à dependência do Espírito Santo, né? Então, não é que eu vou me autocontrolar, não. Eu vou me colocar sob a direção do Espírito para que ele me controle, né? Isso vem através do novo nascimento, né? Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós e ele vai nos controlar, né? Nós usamos um texto muito quando nós evangelizamos, Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. Então, o exemplo de Jesus é mansidão, né? Mansidão. Então, à medida que nós somos cristãos e o tempo vai passando, parece que essa mansidão de Jesus deveria aumentar na nossa vida.
Mas, às vezes, nós vamos perdendo um pouco dessa mansidão. Então, vamos lutar para que isso não aconteça. Né? Ao invés de aumentar, estar diminuindo. Né? Porque já está se fadigando de tanto esperar, está se fadigando de tanto passar por situações adversas e perdendo a mansidão. Então, vamos voltar, né? Quanto necessário for. Né? Nesse segundo ponto aqui, eu fiquei imaginando, né, Jesus sendo recebido com desdém na casa de Simão. Né? Ir em um lugar que você é convidado, você espera, no mínimo, um pouco de educação, né, da pessoa que está te convidando. E dentro do contexto aqui judaico, faltou dessa pessoa, quando recebeu Jesus, faltou educação. Né? Mesmo ele, principalmente por ser ele um fariseu, um conhecedor dos costumes, ele deveria ter prestado a Jesus todas aquelas honrarias que estava recebendo Jesus em sua casa. Né? Mas quando nós lemos aqui o nosso texto áureo, né, quando o injuriava, ele não injuriava. Né? Então o Senhor Jesus ali naquela casa, ele foi recebido da maneira que receberam ele, não exigiu nada, simplesmente aguardou o momento certo para trazer uma lição para aquelas pessoas que lá estavam, né? E mostrar que o perdão de Deus estava disponível para todos, tanto para aqueles, como dissemos aqui, né? Quando Jesus coloca aqui, Lucas 7,42, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Né? Então, o perdão de Jesus foi para ambos. Jesus estava dizendo, tanto estava perdoando o fariseu como aquela mulher pecadora. Né? Então, mesmo não sendo recebido com a educação que lhe deveria ser recebido, né, o Senhor Jesus não guardou rancor disso. Né? Então, para nós também isso é uma lição, porque, vez por outra, nós vamos em alguns lugares em que somos convidados, né? E às vezes nós imaginamos que a recepção seja de uma forma e às vezes é de outra. Isso talvez seja lição para nós aprendermos, né? Aprendermos com Jesus, aceitar aquele momento. Às vezes Deus está nos trazendo um ensinamento, né? Sobre esperar o momento certo para agir, sobre paciência, né? E se a gente olhar aqui para o começo da nossa lição, nós não podemos perder essa definição aqui, né? Olha, maturidade é o estado de desenvolvimento mental e emocional e comportamental de uma pessoa. Né? Então, isso é maturidade. E isso aqui está no dicionário, né? Não estamos nem lendo a Bíblia. Então, até disse numa dessas aulas que talvez se você for falar de Jesus para alguém e ele não quiser que você use a Bíblia, se você usar o dicionário, vocês vão chegar em Jesus. Então, a maturidade é um estado de desenvolvimento mental, emocional e comportamental de uma pessoa. Então, o comportamento de Jesus na casa de uma pessoa que havia convidado ele e não receber com a devida educação, mostrou que evidenciou o quê? O estado de maturidade de Jesus. Né? Um estado emocional, comportamental, no qual ele demonstra um nível avançado de compreensão, autodisciplina, responsabilidade e capacidade de lidar com situações complexas de maneira equilibrada e sensata. Né? Então, a maneira que Jesus agiu naquela casa é isso aqui, olha. Uma situação complexa, né? Porque ele já pensou, se esse homem fosse profeta, saberia que era um pecador. Então, uma situação complexa, mas Jesus, ele tratou aquela situação de maneira sensata, equilibrada, não causou ali uma discussão, um desentendimento, em que ele acabava sendo expulso da casa. Não. Com as palavras que ele pronunciou, ele fez com que todos se apaziguassem e levasse a reflexão, o ensino para o coração. Deus nos ajude a nos aproximar mais da maneira como Jesus agia. Pois é.
Pois é, eu vejo aqui nesse texto, aqui nesse segundo ponto, uma palavrinha muito nítida aqui que é chamada atitude. Atitude. A atitude do fariseu, a atitude da mulher e a atitude de Jesus. Quando, muitas vezes, nós esperamos que a outra pessoa faça aquilo que nós imaginamos que deve ser feito, mas eu não procuro fazer aquilo que eu penso, como o fariseu ele conhecia as Escrituras, ele esperava que outra pessoa fizesse aquilo que ele acreditava e ele mesmo não se dispôs a fazer o que ele pregava, o que ele ensinava. Ele não recebeu Jesus da maneira como deveria receber. A outra situação é a situação da mulher pecadora. Ela viu que em Jesus ela poderia alcançar a sua bênção, alcançar a salvação. Ela se humilhou, ela adorou a Jesus. A atitude dela chamou a atenção tanto de Jesus quanto do fariseu que começou a murmurar em seu coração. E aí nós vemos a atitude do Senhor Jesus. Que exemplo, não é? Maravilhoso. Quando nós vemos ele falando e se dirigindo ali ao fariseu na parábola que o pastor citou, né? Ele coloca em evidência aquilo que está lá dentro do coração daquele fariseu e ele abre a boca para responder para Jesus sem nem saber que ele está falando contra ele mesmo. Porque quando Jesus disse que um devia 500, o outro 50, e ambos foram perdoados, quem mais amaria a quem perdoou? Aquele que mais devia. Então Jesus ele fala daquela mulher, a situação daquela mulher. E aí ele vê o fariseu, e eu imagino a situação, a fisionomia daquele homem, quando Jesus esclarece para ele o que estava acontecendo ali. Então, eu vejo aqui atitude. Nós precisamos ter atitude de maturidade, não é? Pensar, eu penso, eu vou evoluindo, amadurecendo e eu vou agindo. Tem que estar em comum acordo. Não adianta dizer apenas que é maduro. Eu fiz tantos cursos teológicos, eu aprendi, estudei em vários lugares, mas eu não demonstro isso em atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. Porque o que essa mulher fez aqui foi uma atitude que glorificou o nome de Jesus, né? E em contrapartida, a atitude do fariseu fez com que Jesus dissesse para ele que o que ele estava fazendo era algo que era, mesmo que ele entendesse, ele não recebeu Jesus conforme os costumes dele. Então, nós precisamos reavaliar. Se nós estamos nesse processo de maturidade, nós devemos demonstrar isso com atitude. E foi o que o nosso Senhor fez diante dessa situação. Demonstrou com atitudes. Muito bem. É bom lembrar que isso não vem da noite para o dia, né? Isso para nós leva muita oração, muita dedicação ao estudo da Palavra de Deus e permitir que isso entre no nosso coração, para que venha refletir no nosso dia a dia, onde nós somos mais provados, onde nós vamos ser mais colocados à prova para transparecer que nós verdadeiramente somos cristãos, né? Quando Jesus cura esse paralítico no tanque ali em Betesda, né? E sai ali de uma forma anônima, essa parte aqui eu fiquei maravilhado quando Deus me deu esse entendimento aqui, né? E havia muita gente ali, muitos enfermos, né? Então Jesus chegou ali, curou uma pessoa e tal, e a pessoa nem conheceu mesmo quem era Jesus. Depois ele foi tomar conhecimento. Então muitas vezes nós vemos muitas pessoas buscando muitos holofotes, né? Buscando não que nós devemos sufocar a expansão do Evangelho, isso não é verdade. Devemos sim resplandecer, né? A Bíblia diz que a nossa luz deve resplandecer como astros no mundo, né? Como que fica um astro? Ele fica no lugar, né? Todos veem, né? Só que não deixar que
por esse astro resplandecer, nosso desafio é não deixar que isso suba para o coração, né? Suba para a cabeça, né? Saia do coração e sobe para a cabeça e venha nos fazer desviar do verdadeiro propósito de Deus, né? Quando eu coloquei aqui, olha, viveu com o básico e não ajuntou riqueza. Quando nós falamos aqui que Jesus viveu com o básico, nós entendemos que ele fazia as coisas por amor à obra, né? Não por receber daquilo que fazia. Então, sendo ele desacreditado pelos seus irmãos, isso mostra o quê? Incredulidade na obra que ele realizava. Então, mesmo os irmãos de Jesus, uma pessoa que convida Jesus para estar na casa dele, um paralítico é curado de forma anônima. São vários momentos da vida de Jesus que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia. E quando eu coloquei aqui, por exemplo, reconhecer o ministério de João Batista, achei lindo isso. Lindo. Porque alguns discípulos de João Batista deixaram João Batista e passaram a seguir Jesus. E Jesus reconhecia o ministério de João Batista. Então Jesus não anulou o ministério e nem João Batista anulava o ministério de Jesus. Então nós precisamos compreender que o reino de Deus, o campo é o mundo. Então Deus não usa somente uma pessoa, Deus usa várias pessoas. Então Jesus reconheceu o ministério de João Batista e depois João Batista também reconhece o ministério de Jesus. Então, colocamos aqui, com Jesus não foi assim. Ele de pronto reconheceu o ministério de João, indo até ele no Jordão para ser batizado e depois testificando a seu respeito. Então, Jesus reconhece ali que João Batista era enviado de Deus e vai até ele. Então, o Senhor, como Filho de Deus, assim como João Batista tinha a prerrogativa que ele poderia exigir, por exemplo, João era filho de sacerdote, poderia exigir, então, cargo dentro do templo. Mas João Batista se torna um profeta, então ele se ausenta daquilo. Jesus poderia exigir também, como Filho de Deus, mas ele, reconhecendo aqui, ele se submeteu como homem. Então são alguns exemplos que nós podemos levar para a nossa vida cristã, entregando a abnegação. Amém? Verdade, pastor. Eu vejo que o que traz a maturidade na vida de um servo de Deus. E o próprio Jesus demonstra isso aqui de maneira maravilhosa em todos esses aspectos, né? Quando nós vemos Jesus deixando de ir momentaneamente à sinagoga para ir ali à beira daquele tanque e olhar para aquele paralítico, curar ele, né? E sair da mesma maneira em que ele entrou. Ele veio para realizar a obra do Pai. Ele sabia disso. Ele entendia o chamado na vida dele, da parte de Deus. Então, entra ali naquele lugar, cura aquele paralítico e sai. E me chama a atenção a maneira como Jesus agiu diante disso. Ele não procurou holofotes, ele não procurou se destacar, olha, eu fiz. Não, Jesus saiu ali da mesma maneira, não é? Então, a maturidade nos faz entender para o que nós fomos chamados. Jesus, ele veio para cumprir o mandado do Pai, a obra do Pai. E importava a ele fazer essas coisas. E quando nós passamos esse processo e começamos a entender, né, e a observar até em nós essa questão da maturidade, nós passamos a entender que Deus tem na nossa vida, né, como os irmãos de Jesus queriam que ele fosse lá na festa dos tabernáculos, mas Jesus sabia que ele veio para passar e ir à cruz. Então, a obra que ele iria realizar era para chegar no Calvário. Outros atrativos e distrações
ele não poderia focar naquilo, porque o objetivo dele era muito claro. Então, eu vejo aqui que Deus havia algo preparado para Jesus e ele tinha que prosseguir dentro daquele entendimento, dentro daquela obra em que ele estava realizando, né? E ele receberia, como disse Paulo aos Filipenses, que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, mas ele precisava passar pela cruz. Então, a maturidade de Jesus nos faz entender que o processo nós precisamos passar. Nós precisamos passar. E isso eu vejo muito claro aqui, né? O foco de Jesus era esse, era a cruz, né? Até o pastor colocou aqui, eu achei interessante. Assim nós também iremos participar da festa dos tabernáculos. Assim nós também iremos participar das bênçãos divinas, mas sem antes passar pela cruz. Nós precisamos atravessar o período da maturação para entender o chamado de Deus na nossa vida. E aí sim nós vamos viver esse chamado. E aí sim nós vamos passar a desfrutar de tudo que Deus tem para nós. Amém, pastor? Muito bem. E dentro disso que o pastor colocou, a gente observa que muitas das situações que Jesus enfrentava eram verdadeiras armadilhas, né, que o diabo colocava para o tentar fazer pecar contra Deus, né? Então, Lucas capítulo 11, versículo 54, diz assim, ou versículo 53, né, dizendo-lhes ele isto, começaram os escribas e os fariseus a arguí-lo com veemência e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas a fim de tirarem da sua boca alguma coisa para o acusar, né? Então, em muitas situações que eles colocavam Jesus nesse ponto aqui, de perguntar, de indagar, né? E por quê? Para aprender? Não, para armar uma cilada para que pudesse alguma coisa para acusar Jesus. Por exemplo, quando leva uma moeda, para perguntar se era isso pagar tributo ou não. Então, muitas das vezes, alguns momentos que nós estamos vivendo são algumas ciladas do diabo, para ver se nós vamos mantermos firmes, se nós vamos fraquejar, se nós vamos... São ciladas. Então, isso nós só vamos adquirir à medida que nós vamos amadurecendo, né? Vamos compreendendo que, na verdade, aquilo que aconteceu foi uma armadilha para fazer a gente tropeçar, ou cair, ou falar alguma coisa que não deveria, né? Então, foi uma cilada e a gente não caiu. Então, à medida que vai amadurecendo, nós vamos começando a perceber isso, né? Que, olha, aquilo ali está parecendo uma armadilha do diabo, né? Uma coisa para mim tomar um pouquinho mais de cuidado para não cair naquilo, né? Então, o Senhor Jesus, ele seguindo, né, nesse propósito aqui, questão de maturidade, Jesus tinha pouco tempo, né? Porque o ministério dele terreno foi muito curto e ele tinha uma obra muito grande a fazer, de grandes desafios, né? Em vários lugares, Judéia, Galiléia, enfim, vários lugares para estar, treinar os discípulos, prepará-los para a sua saída e para receber o Espírito Santo, e ao mesmo tempo curar, visitar pessoas, expandir o Evangelho. Então Jesus ele precisava agir sempre dentro do tempo certo, né? Então, quando Jesus é desacreditado, quando eles falam para Jesus ir para a festa, são sinais de pessoas que são imaturas, que ficam sempre agindo por impulso, né? Mas Jesus não, mesmo sabendo que o tempo era pequeno e ele tinha muita coisa a fazer, todavia ele não se deixou levar pelos impulsos da emoção, né? Ele sempre fazia com maestria o que se deveria fazer, né? Então, para nós é um grande desafio, porque às vezes nós temos coisas para fazer de muita importância e o tempo é pequeno, e então nós queremos, às vezes,
por imaturidade, querer fazer a qualquer custo, né? E fazer a qualquer custo, muitas das vezes, acaba custando inimizades, acaba custando frustrações, acaba custando algumas coisas contra outras pessoas, né? Então, Jesus não fez isso, né? Tá certo? É o melhor lugar para poder estar, a casa do Pai, né? Nós colocamos aqui que o Senhor não se ausentava, né? Crescer requer mudança. E isso se constitui um desafio em todos os aspectos, físico, emocional, intelectual e espiritual. Então, o Senhor Jesus, ele foi crescendo fisicamente e também espiritualmente, demonstrando esse autocontrole, né? Em obediência aos seus pais e não causando conflito com autoridades. Mesmo quando tinha que advertir, em muitos momentos Jesus se retirava, né? Jesus se retirando? Sim, Jesus se retirava. Em alguns lugares é melhor se retirar do que deixar que as coisas venham a acontecer e a gente estar naquele momento em que não agrada a Deus. Não é verdade? Pois é. É um processo difícil, um processo da maturação, e a melhor maneira que eu vejo de nós conseguirmos seguir o exemplo de Jesus, como o pastor colocou aqui no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, né? Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, né? É olhar realmente para Jesus. E o olhar para Jesus, a vida dele enquanto ele esteve aqui nessa terra, ele foi obediente. Jesus procurava ter um relacionamento íntimo com Deus. Ele orava, ele jejuava, né? Ele anunciava a palavra sobre aquilo que estava sobre ele escrito, né? E esse relacionamento foi fazendo com que ele fosse crescendo, né? Ainda menino, 12 anos de idade, chegou lá no templo e falando ali aos mestres, né? Jesus, nesse relacionamento, ele foi crescendo. Chegou ao ponto dos irmãos dele dizer: olha, você precisa ir demonstrar isso aí que você faz, porque o que você faz não pode estar oculto, tem que ser levado ao conhecimento das pessoas, né? E Jesus tinha essa questão do relacionamento com Deus que o fazia crescer, e à medida em que ele crescia, ele se destacava, né? E todos passavam a observar isso em Jesus através da demonstração, das atitudes que ele fazia. Da mesma maneira, acontece conosco à medida em que nós vamos amadurecendo, né? Através desse relacionamento com Deus, nós começamos a praticar atitudes que as pessoas olhando para nós, elas veem que, poxa vida, ali aquela pessoa está diferente, né? Anteriormente ele agia de determinada maneira, mas agora, quando é colocado na mesma condição que ele agia de maneira diferente lá atrás, nós vemos essa pessoa agir diferente. Ele está amadurecendo da maneira correta. E qual que é a maneira correta que a gente entende? É olhar para Jesus e neste olhar ser direcionado para aquilo que ele fazia, que era este relacionamento íntimo que ele tinha com o Pai, né? E é isso que também nós precisamos fazer para que nós possamos amadurecer de maneira saudável, né? A gente, morando ali no interior de Pernambuco, e conhecíamos uma pessoa que cortava a banana na quinta-feira para vender na sexta, na feira. Então, ele colocava um produto debaixo da banana, aquecia, e no outro dia a banana estava madura,
forçadamente, né? Agora, quando você vai lá no pé da banana, citando esse exemplo, e colhe aquela banana que amadurece ali no pé, o sabor dela é diferente, né? E trazendo aqui para o nosso contexto, quando o crente ele amadurece, olhando para Jesus, tendo esse relacionamento com Deus, ele cresce de maneira saudável, né? Então, vamos olhar para o exemplo de Jesus. Vamos olhar, porque da mesma maneira que ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e dos homens, se nós seguirmos este caminho, nós também vamos chegar lá. Não é, pastor? Amém. Glória a Deus, né? Nós possamos seguir esse exemplo deixado por Jesus, né? Esse texto de Pedro, né, fala muito sobre isso, porque Jesus foi tentado em todas as diversas áreas da vida, né? Em todas as áreas ele foi tentado, mas ele, sem pecado, venceu, né? E assim como ele venceu, em Cristo nós somos também mais do que vencedores, nós vamos vencer também, né? Amadurecendo a cada dia. Vamos errar, mas nós vamos fortalecendo um ao outro, um ajudando ao outro. Por isso que a igreja é formada por um corpo, né? Um estando do lado do outro, fortalecendo, tendo comunhão, né? Nós colocamos esses 2 pontos aqui no terceiro ponto aqui, estar na casa do Pai e estar ao lado do Filho, né? Por quê? À medida que nós estamos mais presentes na casa do Pai, e o Filho está conosco todos os dias, né? Estou convosco todos os dias. Então, isso nos ajuda a vencer essas batalhas espirituais, né? Então, hoje nós temos o quê? O nosso Espírito Santo conosco, para nos dar sabedoria, para nos ajudar, nos ensinar a agir em situações adversas, né? Eu coloquei assim, olha, quando Jesus foi condenado diante de Pilatos, não era a autoridade humana que o estava condenando, mas sua obediência a Deus. Se perguntasse a pergunta contrária, Pilatos, quem foi que autorizou? Ele diria, não, quem autorizou foi eu sou a autoridade aqui. Então, na mente de Pilatos, ele continuava pensando que ele era a autoridade. Mas na mente de Jesus, ele diz assim, eu vou me submeter, não por sua causa, mas por causa de Deus. Assim é na nossa vida cristã. Muitas das vezes nós nos submetemos, né, não por causa daquela pessoa, mas por causa de Deus, para que a minha comunhão com Deus não fique manchada, né, para que o governo do Espírito de Deus sobre a minha vida não fique manchado, não fique machucado, e eu acabo me sujeitando a esse governo, acabo me sujeitando a esta ordem, né? Então, assim foi com Jesus. Então, Jesus é um exemplo bastante instrutivo para nós nesse ponto. Ele poderia ter reivindicado, mas na verdade foi o quê? Ele foi submisso, porque ele sabia que aquilo era a vontade de Deus para ele. Então, às vezes, a pessoa que estava lá achou que ele estava por cima. Na verdade, quem está ganhando espiritualmente somos nós, né? Espiritualmente, nós vamos estar ganhando nesse ponto. Então, eu sei que não é fácil se humilhar, né? Por exemplo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, né? Foi esse o ensinamento que Jesus deixou para nós, né? Então, muitas das vezes se calar, muitas das vezes não revidar, e deixar que aquele que julga justamente, né? Certamente Deus vai trazer essas coisas, e vai colocar as coisas no lugar. Então, olhando para o exemplo de Jesus em relação ao amadurecimento, Jesus nos traz muitos exemplos, né, de como lidar com situações adversas, né, e quando lidar com situações com pessoas que eles chegam confessando os seus pecados, né. Então, a pessoa chega diante de Jesus confessando os pecados. Aí, como é que Jesus lidar com isso? Se eu defraudei alguém, restituo quadruplicado. É isso mesmo que você vai fazer? Eu quero pousar na sua casa. Então, quem não tem pecado que atira a primeira pedra, Jesus fala. Uma mulher que foi encontrada em adultério, né? Traz para Jesus. Então, as pessoas traziam as coisas para Jesus. Como que ele resolvia? Como que ele lidava com a situação, né? Então, ao invés de acusar, ele
Cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Então, a maneira que Jesus lidava com essas situações, para nós é um grande exemplo, né? Porque o mundo hoje, o cotidiano, nos impulsiona a agir de forma contrária, a agir conforme a multidão, a agir conforme a sociedade espera. Mas nós, como cristãos, devemos nos policiar para não agir por impulso, mas agir de acordo com a palavra de Deus. Isso é um desafio para nós. Amém? Pois é, verdade. Nossa, que coisa linda aí. Nesse último tópico aqui, estar ao lado do filho, eu queria voltar lá no para refletir. Sim. Tomar a consciência do quão importante é estar ao lado de Jesus. Estar ao lado de Jesus. Se eu tiver a consciência de que eu preciso estar do lado dele e reconhecê-lo como o meu Senhor, como aquele que vai me ensinar, como aquele que vai me temperar no momento da adversidade ali, para que eu não tenha uma reação explosiva. E tem muitas pessoas que estão na casa do Pai, frequentam a igreja, mas não estão do lado de Jesus, porque minimamente conhecem ao Senhor. E então, se eu tenho Jesus comigo, eu sei que Ele está comigo, a minha maneira de agir, ela vai ser diferente. Eu fiquei pensando, enquanto o pastor falava, daqueles discípulos andando ali no caminho de Emaús, Jesus conversando com ele, falando das escrituras para eles, e eles não estavam entendendo que era Jesus que estava ali. Só se abriram os seus olhos quando ele partiu o pão. Então, às vezes, nós estamos do lado de Jesus, oramos, cantamos, pregamos e fazemos e acontecemos, mas nós não conhecemos, nós não sabemos quem é Jesus na nossa vida. Então, quando nós estamos de fato do lado dele, conhecendo ele, sabendo o que ele pode fazer, o que nós diante dele somos, quem nós somos diante dele, né? Nós começamos a demonstrar esse aprendizado que automaticamente vem sobre a nossa vida, né? E para isso, eu vou usar aqui esse texto do que o pastor colocou aqui no final do tópico B, que esse aprendizado, esse crescimento, essa maturidade espiritual não irá acontecer em nossa vida sem que haja um sacrifício, sem que haja uma renúncia da nossa parte. Nós precisamos desejar. E quando nós desejamos estar do lado de Jesus, poder servir a Ele da maneira que Ele quer que nós o sirvamos, nós temos a certeza de que essa maturidade espiritual, seguindo o exemplo de Jesus, nós vamos alcançar. Em nome de Jesus, nós vamos alcançar, porque este é o objetivo de tudo isso que nós estamos falando aqui. É chegar à estatura de varão perfeito, né? E poder estar em condições de subir ao céu, seguindo o exemplo de Jesus, porque ele disse que ele voltaria para nos buscar, e lá no céu só vai entrar um povo santo. Jesus é santo. Nós precisamos seguir o exemplo dele, né? Nós vamos vencer, mas nós precisamos tomar esse exemplo na nossa vida. Amém? Muito bem. Glória a Deus, né? Vamos chegando aqui para a conclusão da nossa lição. O versículo 25 da nossa leitura bíblica diz assim: porque éreis como ovelhas desgarradas. Nós éramos, né? Então hoje nós não somos mais. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas, né? Então, a alma é a sede dos sentimentos. Então, Cristo, Ele quer pastorear a nossa alma. Sentimentos, emoção, razão, imaginação, memória. São faculdades que estão voltadas, relacionadas à nossa alma, né? Então, Cristo,
nós éramos, né? Nós colocamos aqui na conclusão esse hino, né? 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Né? Então, se nós anelarmos, assim como nós cantamos esse hino, né? Dizer que os ditos de Jesus são um banquete. Então, anelarmos ouvir a voz do nosso Salvador, né? Desejarmos mesmo ouvir a voz de Deus, certamente nossa vida não vai ficar sem a instrução. Né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, né? São palavras que servem também para o nosso coração. Né? Muitas das vezes nós usamos para trazer as pessoas para Cristo, mas depois nós acabamos esquecendo de aplicar isso na nossa vida mesmo. Né? Então, quanto mais nós anelarmos ouvir a voz do meu Salvador, do nosso Salvador, certamente os ensinamentos dele vai nos ajudar em situações adversas. Né? A vida que eu passo, a situação que eu vivo é diferente do pastor Márcio. Né? Todavia, o Espírito de Deus está em mim, está nele, está no jovem, está no colégio, está na faculdade, está no senhorzinho que está na vida do campo, está no trabalho, todo momento. E em cada um vai aplicando de uma forma diferente. Que Deus nos ajude a nós seguirmos aí o exemplo de Jesus e amadurecermos um pouco mais, né? Para a lição do próximo domingo sobre as aflições, né? Então a gente colocou aqui no finalzinho do nosso texto para refletir: não espere a crise chegar para buscar crescimento. Então, muitas das vezes a gente espera quando vem as crises que vai buscar mais, né? Não espere. Procure se fortalecer. Procure ter reservas espirituais. Quando vier o momento de sofrimento, de aflição, você estar fortalecido para passar por aquilo. Né? Então o Senhor Jesus sabia para que veio. Sabia que veio para morrer. Né? Talvez a gente lê Isaías, né? Isaías vai falar que como uma ovelha muda foi levada ao matador. Então Jesus nasceu sabendo disso. Claro que nós não teríamos estrutura para isso. Jamais teríamos, né, estrutura para isso. Mas Jesus nasceu sabendo disso. Seria uma ovelha muda para ser levada ao matador. Então, por isso, nem tudo ele é o nosso exemplo para ser seguido. Amém? Que Deus abençoe. Deixa aqui as considerações. Pastor Márcio, queria deixar. Pastor, eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio, de verdade, de estar aqui. Para mim é sempre bom poder contribuir com a obra de Deus, né? E dizer aos irmãos que se em algum momento alguém vier a falhar, alguém vier a decepcionar, e este seja um motivo pelo qual você pense em se distanciar dos caminhos do Senhor, olhe para o nosso maior exemplo, que é o que nós temos aqui repetidamente, exaustivamente falado. É o exemplo de Jesus, que seguindo ele, nós vamos chegar ao céu. Amém, meus irmãos? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus.